Queridos, semana passada nós tivemos aqui um mover de Deus tremendo também. E eu me lembro que eu falei sobre a presença de Deus na casa de Obed-Edom. Quantos estavam aqui domingo passado? E a arca da presença de Deus entrou na casa de Obed-Edom. E ficou lá por quanto tempo? 3 meses. Você está pronto para os próximos 3 meses da sua vida? Amém. A arca ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. E a Bíblia diz que nesses 3 meses, toda a casa de Obed-Edom foi abençoada. Tudo foi abençoado. Seu casamento foi abençoado. As finanças foram abençoadas. Seus filhos foram abençoados. Nós vemos depois, até então, o nome dele e dos seus filhos não eram mencionados na Bíblia. Mas depois da presença de Deus na casa dele, nós começamos a notar a família de Obed-Edom tendo destaque no cenário bíblico. Seus filhos fazendo parte do ministério, fazendo parte do reinado. O nome Obed-Edom sendo citado várias vezes na palavra de Deus. Por que que um homem que sai do anonimato, sai de um estado de estagnação e agora começa a receber vida e começa a ter prosperidade em todos os aspectos? Qual é o segredo de Obed-Edom? Aonde estava o segredo que mudou a história desse homem por 3 meses? Durante 3 meses foram suficientes para mudar a história dele por toda a vida. Queridos, essa noite eu quero falar que Deus está trazendo uma glória sobre a sua vida e sobre a sua casa. E que não vai ser somente por 3 meses um grande impacto, mas Deus vai brilhar a luz dele sobre a sua vida por todos os teus dias. Amém? Receba essa palavra, queridos. Abra sua Bíblia no livro de Salmo 128, ou acompanhe no telão. Um texto tremendo que diz assim. Vamos ler todo o Salmo. Você pode acompanhar. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor. Você não tem a NVI, hein? Quando eu passei os textos, eu deixei um em especial que é nessa versão. O restante tudo na NVI daí. Você não tem? Sim, mas daí presta atenção que tem um na relação que é na outra versão. O restante é tudo NVI. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Pode ir passando, tá? Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. Em outras versões diz, e veja a paz de Israel. Então, queridos, veja, esse salmo está falando de um homem e sua casa. Está falando de um contexto familiar, de uma casa que foi visitada pela graça de Deus, pelo poder de Deus. E o salmista começa a descrever como foi abençoado esse homem. Queridos, alguma coisa me diz que esse salmista está se referindo e pegando como modelo a casa de Obed-Edom. Está dizendo, olha como é abençoado um homem que recebe a presença de Deus. Olha como é abençoado um homem como Obed-Edom. Veja o que acontece na casa e na família de um homem cuja presença de Deus entra, cuja presença de Deus passa a fazer parte, cuja presença de Deus é uma prioridade na vida dele. Ele começa a descrever tudo o que acontece com esse homem, o que acontece com a sua esposa, o que acontece com seus filhos, o que vai acontecer nos próximos anos da vida dele. Como é bem-aventurado. Ele diz assim, vamos olhar versículo por versículo, bem rapidamente, o versículo 1 do 128. Ele diz assim, como é feliz aquele que teme ao Senhor e que anda em seus caminhos, andar nos caminhos de Deus. Queridos, esse é um contexto de Velho Testamento, onde ele diz sobre andar nos caminhos de Deus, está condicionado à lei, está condicionado às formas que a lei impôs sobre o homem. E ele começa a dizer que esse caminho, esse homem, começa a ser abençoado. Mas em Cristo Jesus, nós temos um caminho mais perfeito, um vivo e novo caminho, que é o caminho que Jesus nos preparou, o caminho da graça.
E ele está dizendo assim, como é bom, como é feliz o homem que anda nos seus caminhos, ou seja, que anda em Cristo, que traz Cristo para a sua vida, que crê em Cristo, que coloca Cristo como fundamento. O caminho da graça, o caminho de Cristo é o caminho do perdão, é o caminho daquele que está em Cristo. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Aquele que está em Cristo está assentado nas regiões celestiais, sobre todo principado, sobre todo potestade, muito acima de todas as demais coisas. Ele está dizendo, olha como é feliz esse homem que está em Cristo e que tem todas essas coisas, é perdoado de todos os seus pecados, o passado não tem mais interferência na sua vida, os erros não têm mais interferência. Olha, ele diz, olha como ele é abençoado, olha como ele é feliz, como ele é bem-aventurado. Você olha para ele e diz, uau! Como é bom, como é tremendo. Querido, consciência da obra de Cristo. Você quer ser bem-aventurado? Você quer ver tua família recebendo todas as coisas que Deus tem para você? Você precisa ter tua consciência de Cristo. Quanto mais consciência da pessoa de Cristo eu tiver, quanto mais consciência do perdão dos meus pecados, mais Deus pode escrever as suas leis em meu coração. Amém? A Bíblia diz que na nova aliança ele não mais escreveria as leis nas tábuas ou em pedras, mas na nova aliança as leis seriam tatuadas, escritas nas paredes do nosso coração. Como que é isso? As leis passam a fazer parte, as normas do reino de Deus, os padrões do reino de Deus começam a ser infiltrados, inseridos em minha vida. Eu começo a ver isso sendo adaptado em toda a minha vida, no meu casamento, na vida dos meus filhos, na prosperidade de tudo que eu faço. Quanto mais consciência que eu tenho de Cristo, quanto mais entendimento que eu tenho desse perdão infindável, mais os seus padrões são colocados no meu coração. Ele diz assim, no versículo 2, você comerá do fruto do seu trabalho, e de novo, você será feliz e próspero. Olha só, comerás do fruto do seu trabalho. Muitas pessoas trabalham duro, dão duro, suam a camisa, buscando um caminho da bênção financeira. Suor, desespero, estresse, cansaço. Essa semana eu estava recebendo vasculhando o meu Facebook, e aí você via muitas expressões, me chamou a atenção, de pessoas cansadas, mencionando como estou cansado, como eu estou cansado, apesar de estar cansado, hoje eu estou cansado. Muitas menções de pessoas cansadas. O cansaço em troca de uma prosperidade financeira. O cansaço como preço para alcançar um êxito. Ele diz assim que do trabalho das tuas mãos comerás, será feliz. Comerás o fruto do seu trabalho. Querido, o caminho do trabalho duro, queridos, é um caminho para alcançar um crédito. É o caminho para alcançar um merecimento. Quando você crê na obra de Cristo, você não depende mais do esforço para você ser próspero. Você não fica mais na dependência do esforço para a sua prosperidade. Você crê que em Cristo Jesus eu sou bem-aventurado. Nele eu tenho todas as coisas. Nele eu consigo todas as coisas. Queridos, eu conheço muita gente que soa a camisa, que trabalha, que dá duro, que cansa, que se estressa, que infarta. E não consegue tanta prosperidade assim. E de repente eu conheço pessoas que têm fé, que creem no poder de Cristo na sua vida. E sem muito cansaço, sem estresse, sem nenhum fardo nas suas vidas. Você olha para ele, uau, como ele é feliz e próspero. Querido, rejeite esse peso do estresse sobre a sua vida. Existe um Deus nesse mundo, queridos. Existem alguns deuses nesse mundo, mas tem um Deus muito forte no século 21, o Deus chamado esforço. A igreja tem sido escravizada por esse Deus chamado esforço. Se esforce, faça de tudo. Canse, dê o teu máximo, dê o teu melhor, dê o que você não pode, e você vai chegar lá. Esse chegar lá, muitas vezes chego lá, todo arrebentado, ponte de safena, AVC, divórcio, filhos, olho para trás, cadê meus filhos? Ficaram lá atrás. Sabe como você chega lá? Através do sangue do Cordeiro, que te prospera em todas as coisas, querido. Que nós precisamos mudar a mente. O esforço, o preço da vida.
Já foi pago por alguém que é muito melhor do que eu e você. Jesus, não precisamos pagar de novo. No mundo de hoje, há muitos lugares e há muitos pontos onde as pessoas trabalham muito duro, onde as pessoas estão dando o máximo delas e outros estão recebendo crédito. Outros recebem o crédito. Trabalham. Com aquela promessa, trabalhe duro. Dê o teu melhor, dê o teu sangue, que aí o outro se recebe recompensa. E é um espírito de injustiças. É um espírito de desfavorecimento. Não é um espírito justo. É um espírito de desnivelamento social. Eu não estou dizendo aqui, não estou fazendo apologia contra a preguiça, não estou fazendo apologia contra o não trabalho, pelo contrário, vocês me conhecem. Mas o que eu estou dizendo para você, querido, é para você não se prostrar a um Deus chamado esforço. Se prostre ao único Deus, e o nome dele é Jesus Cristo, aquele que fez tudo por mim e por você. Ele pode mudar o teu destino financeiro, ele pode fazer você bem-aventurado. Ele diz, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Você vai trabalhar e você vai ver o resultado. Você vai fazer qualquer manifestação, qualquer manobra, qualquer passo, e você vai ver resultado. Querido, repreenda esse negócio, trabalhei, olha para trás, como é que foi? Esse mês foi terrível. Você não vê o resultado. Deus quer te dar resultados. Querido, há há uma cultura do fazer. Eu tenho conversado com alguns ministérios dizendo, nós não precisamos ficar fazendo, nós não estamos atrás de tarefas. Quanto menos tarefas, melhor. Nós estamos atrás de resultados. Deus é um Deus de resultados. Deus é um Deus que fala e quer ver as coisas acontecendo, tanto que Ele fala e acontece. E tem muita gente fazendo. E não tem resultado. Cansam, se afadigam. Há um tempo atrás fui visitar uma família, eu estava conversando com ele. Ele trabalha numa empresa. E ele trabalha com muito orgulho, ele disse para mim, eu trabalho há 30 anos nessa empresa. E eu olhei para ele, faz 30 anos que você é escravo nesse lugar. 30 anos, queridos. E continua em pobreza? Continua em miséria? Mas eu trabalho 30 anos. 30 anos de trabalho. Minha carteira é limpa. Do fruto do seu trabalho, você vai comer. Amém, querida? A Bíblia diz que aqui onde você pôr as tuas mãos, você vai ter prosperidade. Onde você colocar as mãos para fazer, você vai ter bom êxito. Se você diz, eu vou abrir um negócio, a palavra do Senhor diz, você vai ter bom êxito nesse negócio. A palavra do Senhor diz, se você for fazer qualquer tarefa, você vai prosperar nessa tarefa. Essa é a verdade. Amém, queridos? Esse salmo é um reflexo do que aconteceu com Obed-Edom. Ele diz, olha como é tremendo uma família, uma casa, onde a presença de Deus entra, muda tudo. Obed-Edom não ganhou na loteria para que em 3 meses tudo mudasse na vida dele. Obed-Edom não passou a ser um rei, um príncipe, não ganhou um cargo político para que em 3 meses as coisas mudassem. Pelo contrário, ele já era sacerdote, ele já tinha um cargo, e as coisas nele não iam bem. Mas quando a presença de Deus veio, tudo mudou. Amém? Quantos querem que tudo mude? Amém. Querido, você será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera em sua casa. Veja no versículo 3. Ele fala o seguinte: sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira. Oliveira, o que fala a oliveira? Oliveira fala de unção. Oliveira fala de produzir óleo. Como há um desafio para as próximas gerações, como tem um desafio para alcançar e tocar as próximas gerações, você encontra pais até mesmo dedicados na obra do Senhor, pais com caráter correto, mas os filhos não conseguem alcançar. Esse texto diz que os seus filhos serão como brotos de oliveira, a unção estará sobre eles, a unção virá sobre eles. Queridos, creia que Deus tem um propósito para os seus filhos também. Não se preocupe com seus filhos. Meu filho, o que está acontecendo? Só libere a presença de Deus na vida dos seus filhos. Libera. E você vai ver Deus abrindo portas, Deus fazendo ele prosperar, Deus avançando sobre a vida dele. Então, enfim, queridos, esse texto fala que esse homem é abençoado. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Sua família será abençoada. Quando o homem é abençoado, seus filhos são abençoados. Quando o homem é abençoado, sua esposa é frutífera como uma vinha. Quando o homem é abençoado, as coisas vão bem.
Amém, queridos? Olha para o teu irmão ao lado e diga para ele, as coisas irão bem. Versículo 5 do Salmo 128. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Diga Sião. Querido, nós sabemos, temos conversado há algum tempo sobre mudança de mente. Mudança de mente. Tem 2 montes na Bíblia, o Monte Sião e o Monte Sinai. O Monte Sinai é o monte da lei, o monte onde Deus demanda justiça. O monte onde Deus coloca as regras, e aqueles que não obedecerem uns a esses mandamentos serão mortos. Um monte que trouxe pavor. Um monte que quando olhavam para ele, ficavam com medo. Porque era um monte que demandava justiça. Um monte que demanda juízo. Um monte que demanda punição para todos aqueles que não seguem o caminho. Nesse monte, quando Deus traz essa justiça, a Bíblia diz que num dia morreram 3.000 homens. 3.000 homens foram mortos, porque foi um demanda de justiça, foi uma punição por não te seguir. Mas a Bíblia fala de um segundo monte, que é o Monte Sião. O Monte Sião fala que é o monte de Deus, monte da cidade de Davi, da casa de Deus. Fala de Jerusalém. E nesse monte o Espírito Santo veio. A graça de Deus se estabeleceu, o reino de Deus veio. E num dia, 3.000 almas foram salvas. No mesmo mover, com a diferença das demandas. No Monte Sinai, a demanda foi justiça, punição. No Monte Sião, a graça e a verdade veio até os homens e tocou-os e os apoderou de autoridade. Ele diz que desde Sião o Senhor te abençoa. De Sião o Senhor te toca. Querido, nós não estamos no Monte Sinai. Nós estamos no Monte Sião, lugar onde Deus demanda a sua graça, sua misericórdia, o seu favor, o seu perdão. Sabe qual é o problema da lei, queridos? O problema da lei é que o homem fez da lei uma religião. Nunca foi o intento de Deus fazer da lei uma religião. A lei não é religião. Fizeram da lei um culto. E hoje nós somos escravos dessa lei. Nós temos uma mentalidade de bênção a partir do cumprimento dessas leis. Se eu fizer, se agora em diante eu fizer tudo certinho, se agora em diante eu fizer o que tem que ser feito, tudo vai ser bem, tudo eu vou ser abençoado. Não, queridos. A lei não é uma religião para você seguir. A lei ela tem uma conotação de proteção. Outro dia eu falo sobre isso de uma maneira mais clara. Mas nós temos que mudar a nossa mente. E a lei, ela precisa vir como um guardião de proteção das nossas vidas. Como a lei do trânsito. A lei do trânsito não é uma religião. Mas a lei do trânsito ela existe para proteção. Não passe de tal velocidade, porque isso vai trazer proteção. Não cruze tal cruzamento de tal forma, porque aquilo vai trazer proteção. Então, um monte de Deus é um monte de Sião, é um monte que traz proteção. Essa é a família. Ele diz também no versículo 5, que o Senhor te abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Versículo 6. E veja os filhos dos seus filhos. Ver os filhos dos seus filhos está falando de longevidade. Ele está dizendo como foi abençoado esse homem que Deus entrou na vida dele. Sua esposa foi abençoada, seus filhos foram abençoados, sua casa foi abençoada, ele foi abençoado, teve vida longa, viu seus netos, neto dos netos, filho dos filhos dos filhos. Querido, Deus tem um propósito para você, de viver muitos e muitos anos. Queridos, ouça o que eu vou falar, talvez você vai ficar com grande dúvida, interrogação na tua cabeça. Mas no mínimo 70 anos para você. Morrer antes disso é morrer fora da vontade de Deus. Deus tem uma promessa para você. Você vai ver os filhos dos filhos. E você vai ver a prosperidade de Israel. Você vai ver Deus abençoando o Brasil ainda. Você vai ver o Brasil sendo um grande país. Você vai ver a nação sendo abençoada. Amém? Esse é o segredo de Obed-Edom. Foi assim que aconteceu na casa desse homem. A presença de Deus veio e abençoou ele e toda a sua casa. Vamos continuar no tema dessa presença, dessa paz e dessa bênção. Nós precisamos voltar um pouco mais e rapidamente ir lá no Egito. Nos dias finais de Israel, na terra do Egito, onde Deus quer tirar o povo das garras e da opressão de Faraó. Nós vemos que para Deus tirar o povo dele das garras e da opressão da escravidão, Deus demanda 10 pragas sobre aquele povo. Vocês lembram das 10 pragas?
Querido, nós vemos a água se tornando em sangue, nós vemos as rãs, nós vemos a praga dos piolhos, a praga das moscas, nós vemos a peste nos animais, as úlceras nas pessoas, nós vemos as saraivas, chuvas de pedra vindo, nós vemos gafanhotos, e nós temos a nona praga. A nona praga, que é a praga das trevas. Trevas entrou sobre a cidade, sobre a nação, sobre todo o povo. Queridos, 10 pragas. A nona, Deus demanda um juízo de trevas. Veio trevas. Êxodo no capítulo 10, por gentileza, versículo 21. O Senhor disse a Moisés, lembre-se, nós estamos indo para a nona praga. O Senhor disse a Moisés, estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito. Trevas tais, diga tais, que poderão ser apalpadas, queridos. Já entrou num lugar de trevas dessa magnitude? Era trevas tais, como talvez nunca houve sobre a terra, que poderão ser apalpadas. Versículo 22. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias, olha aí o terceiro dia falando de novo, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Trevas tais, que poderiam ser apalpadas. Eu já tive em alguns ambientes onde havia tanta unção que era a impressão que você podia pegar a unção. Aqui está falando de trevas, que você pode até tocá-las. Versículo 23. Ninguém pôde ver ninguém. Olha como estava escuro. Nem sair do seu lugar durante 3 dias. Trevas tais. Agora veja, seguindo. Todavia, diga todavia. Todos os israelitas, todos os filhos de Israel, tinham luz. Aleluia. Olha que tremendo. Trevas tais, que poderiam ser apalpadas em todo o Egito. Porém, todavia, todos os filhos de Israel, todos os israelitas, tinham luz nos locais em que habitavam. Na casa dos filhos de Israel, tinha uma luz lá. Trevas cobrindo a terra. Trevas a ponto de ser apalpadas. Ninguém via ninguém por 3 dias. Mas na casa dos filhos de Israel, os filhos brincavam. Acendia a luz, pegava tudo, a mulher não tropeçava em nada, o homem não perdia o sapato, podiam ver o rosto todos deles, se conheciam, conversavam, se relacionavam, jantavam junto, comiam junto. Enquanto na terra do Egito, densas trevas. Que interessante isso. Trevas que podiam ser apalpadas, sentidas. Essa era a nona praga. Esse era o momento em que Deus estava quase no limite com Israel, com o Egito. Coração de Faraó duro, resistente, dizendo: eu não vou libertar, eu não vou soltar. E Deus foi liberando as pragas, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª. Na nona, ele libera essas trevas. E queridos, foram 9 pragas. O que 9 pragas não pôde fazer? O que durante 9 manifestações de juízo não pôde fazer? A 10ª resolveu tudo. Foi o sangue que veio sobre os umbrais dos israelitas. Foi o cordeiro sacrificado. A última cartada de Deus, a matéria-prima, a obra-prima de Deus, foi liberar o sangue do cordeiro. Agora, vamos entendendo isso aqui, vamos avançando. Trevas que podiam ser apalpadas. Por 3 dias as trevas, isso fala da ressurreição. A Bíblia diz que o dia que Jesus morreu, houve trevas sobre aquele lugar. As trevas cobrindo a terra. Queridos, que trevas são essas? Que trevas foram essas? Será que era uma treva comum? Mas, outra pergunta. Se tinha trevas, que luz era essa na casa dos israelitas?
Nós temos duas manifestações diferentes aqui. Uma treva que podiam ser palpadas. E paralelamente a essas trevas, nós vemos luz. Que luz era essa na casa dos israelitas? Será que era uma luz natural? Será que era uma luz ligada numa tomada? Será que eles tinham velas? Será que eles tinham lamparinas que mantinham a casa deles iluminada? Uma pergunta interessante que eu fiz. Egito era o senhor, Israel era o escravo. Egito era o líder tecnológico do mundo, a superpotência do então. As trevas vieram e eles não conseguiram resolver de forma alguma o problema das trevas. Mas lá na casa dos israelitas tinha luz. A pergunta é, por que a nação super tecnológica, por que a nação mais potente do mundo não olhou para os israelitas e falaram, eles têm luz, vamos copiar a luz deles, vamos roubar a luz deles, ou vamos nos apoderar, nós somos donos deles. Se eles têm lamparina, vamos confiscar as lamparinas deles. Se eles têm velas, vamos tomar as velas deles. Porque eles têm que ficar em trevas, eles são escravos, nós somos senhores, nós temos direito à luz. Você acha que se fosse uma luz natural, os egípcios não tinham lá, pelo menos, no mínimo, apagado a luz deles? Não era uma luz natural. Não era uma lâmpada, não era uma lamparina, não era uma vela, não era um candelabro. Era algo sobrenatural, queridos. Assim como aquelas trevas não eram naturais, que com uma luz poderia resolver todo o problema, assim também aquela luz que estava na casa dos israelitas não era natural, que se apagasse ela deixava de brilhar. Era algo sobrenatural que os egípcios não podiam copiar, os egípcios não podiam buscar, os egípcios não podiam apagar. Era a glória de Deus. Tinha algo no meio das trevas, tinha uma luz que brilhava dentro da casa, da habitação dos israelitas. Veja Isaías 60, o que ele diz. Ele fala sobre essa luz. Isaías 60. Levanta-te e refúgio, ou se alegre, porque chegou a sua luz. E a glória do Senhor raia sobre você. Versículo 2. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas. Trevas tais, densas trevas envolvem os povos. Mas sobre você, olha o que o texto diz. Mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Versículo 3. As nações virão à sua luz, e os reis da terra ao fulgor do seu alvorecer. Versículo 4. Olha ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos, e as suas filhas vêm carregadas nos braços. Versículo 5. Então o verás e ficarás radiante. O seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares lhe será trazida, e a você virão as riquezas das nações. Vocês estão aí, igreja? Amém? Que luz era essa que estava brilhando na casa dos israelitas? Que presença era essa que entrou na casa de Obed-edom e mudou toda a casa dele? Querido, enquanto as trevas cobriam a terra, densas trevas, na casa do Filho de Deus brilhava uma luz sobrenatural. Enquanto o mundo estava vivendo debaixo de grande opressão, enquanto o Egito estava debaixo de uma grande ação judicial, na casa do israelita tinha uma luz que brilhava. Todos viam essa luz, todos viam essa glória, todos viam esse poder de Deus. Queridos, sabe quando as pessoas verão a luz de Deus em sua vida? Quando o mundo ficar em trevas. Pastor, o mundo está difícil, né? Pastor, o mundo está feio. Pastor, está cada vez mais difícil, não é? As trevas podem cobrir a terra, densas trevas podem vir sobre o mundo, mas sobre você tem uma luz, querido. Você está entendendo, igreja? Querido, há uma glória de Deus prometida sobre nós. Quanto mais densas as trevas, mais a luz brilha sobre você. Quer ver um exemplo? Se nós apagarmos a luz desse auditório, vamos apagar.
Apague lá do fundo também, vamos deixar bem trevas aqui. Olha aí. Ainda tem uma luzinha no fim do túnel. Se brilhar uma pequena luz, as trevas cobrem a terra. Mas se brilhar uma pequena luz, lá no fundo, o último do corredor lá, consegue ver essa luz, estão vendo aí? Quanto mais trevas virem sobre a terra, mais eles verão a luz sobre a tua vida. Vocês entendem isso, igreja? Pastor, o mundo está em trevas, olha que violência, olha que falência mundial. Pastor, olha que descuido, olha que difícil. Quanto mais trevas, a Bíblia diz, as trevas cobrem a terra, mas sobre ti, querido, tem uma luz. Amém? Olha para o teu irmão ao lado e diga para ele, deixa a luz brilhar em ti. Pode acender. Pode acender, querido. Senão eu fico em trevas aqui. Quanto mais densas as trevas, mais a luz brilha sobre você. Querido, uma pequena luz é vista em qualquer lugar que você vai. Pastor, mas quem é luz? Onde está a luz? Será que eu sou luz? A Bíblia diz que todos nós somos filhos da luz. Amém? Querido, todos nós, Jesus nos fez filhos da luz. O que isso significa? Querido, significa que quando você libera Jesus em sua vida, as trevas vão embora. E a luz da glória de Deus começa a brilhar sobre você. O que são trevas? Queridos, trevas são enfermidades. Enfermidades são trevas. Depressão são trevas. Vícios são trevas. Miséria, pobreza, escassez, tudo isso são trevas. Mas a Bíblia diz, ainda que as trevas cubram a terra, sobre você tem uma luz. Tem uma luz inexplicável. Os egípcios olhavam para a casa de Israel e diziam, como que pode? Que luz é essa? Que coisa é essa? Como que brilha essa luz? Como que funciona isso? Queridos, quanto mais as trevas cobrirem a terra, a glória de Deus virá sobre você. Querido, era a 9ª praga. As trevas invadiam a terra. O Egito estava em trevas. De repente veio a 10ª praga, que definiu tudo. O cordeiro é sacrificado. O sangue é espargido. Vem a glória de Deus sobre Israel. Querido, enquanto as trevas cobriam a terra, a luz brilhou sobre Israel. No mesmo dia, os egípcios vieram até a porta dos israelitas e trouxeram ouro e prata. A Bíblia diz que as nações virão e as riquezas virão até você. Quanto mais as trevas cobrirem a terra, mais a glória de Deus brilha sobre você. Amém, queridos? Aleluia! 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 Quanto mais as trevas brilharem. Pastor, eu estou preocupado com meus negócios. Eu estou preocupado com a minha família. Eu estou preocupado com o casamento. Querida, as trevas estão cobrindo. Deixa as densas trevas invadirem a terra. Fica tranquilo. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Querido, 3 meses, amém? Querido, a presença de Deus entrou na casa de Obed-edom. Qual o segredo de Obed-edom? Presença de Deus. A glória de Deus. Veja só, deixa eu encerrar com você nessa noite, trazendo esse exemplo de Jesus. João no capítulo 8. João capítulo 8. Vamos encerrar que tem algumas pamonhas para a gente comer ainda. Renato, pamonha? João capítulo 8. Versículo 10 diz assim. Você conhece a história? Esse é João capítulo 8, versículo 10. Diz assim. Saiu? Então erguendo-se Jesus... E não vendo ninguém, senão a mulher, perguntou-lhe. Esse é o contexto da mulher que foi pega em adultério. Ok? Jesus entrou no templo. E ele estava lá no templo e de repente trouxeram uma mulher que foi pega em adultério. Estava dentro do templo. E você conhece o contexto? Queriam apedrejá-la, queria que Jesus jogasse uma sentença sobre ela. Então erguendo-se Jesus e vendo a ninguém, senão a mulher, perguntou. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Versículo 11. Respondeu ela, ninguém, Senhor.
E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Vai-te e não peques mais. Querido, ele diz à mulher: olha, eu não vou te condenar não. Eu não vou te condenar. Agora preste atenção nisso. Que liberação é essa? Que não condena, mas também dá uma liberação sobre essa mulher, dizendo: vai, e você não vai pecar mais. Vai, não peques mais. Dá a ela o alívio do perdão, o alívio do livramento da morte, e ainda dá uma segurança nela, dizendo: mulher, querido, preste atenção aqui. Nós estamos falando de uma mulher adúltera. Uma mulher que vinha adulterando, talvez, anos e anos da sua vida. E Jesus, em um segundo, disse para ela: vai, e você mude a tua vida. Como que se muda uma vida de uma pessoa assim? O mesmo Jesus que liberou ela, absolveu ela da condenação, ele disse para ela o seguinte: vá em paz, e você não peque mais. Deu uma absolvição e deu uma liberação para ela, dizer: uau, é isso, Jesus. Eu posso seguir meu caminho e não vou mais precisar pecar, não vou mais cair, não vou mais errar, não vou mais viver essa vida de adultério. Querido, eu não sei como você interpreta esse texto, mas Jesus está dizendo para ela: vai em paz. Vai, eu não vou te acusar. E tem mais: vá e não peques mais. Veja no versículo 12. O contexto é: eles estão dentro do templo, eles trazem a mulher para apedrejá-la. Jesus diz: eu não vou te condenar, vai embora. Os fariseus, os doutores da lei, diz que começam a ranger os dentes, querendo dizer: vamos matar esse cara. Que cara é esse? Ele sai para fora do templo, e Jesus um pouquinho mais tarde sai e encontra eles numa reuniãozinha, tramando contra Jesus, perguntando: quem é esse? E no versículo 12, então Jesus tornou a falar-lhes. Jesus volta para dentro da rodinha, fora do templo agora, dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz. Sabe a luz que brilhou na casa dos egípcios? Na nona praga? Sou eu. Sabe a luz que entrou na casa de Obed-edom e transformou a casa dele em 3 meses? Sou eu. Eu sou a luz do mundo. Querido, só um detalhe. Abrindo um parênteses. Quando você olha lá em Gênesis, volta lá para Gênesis, no dia da criação. Nos dias da criação. A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. No versículo 3, é a primeira vez que Deus fala. É a primeira menção de Deus falando. No versículo 3, quando a Bíblia mostra Deus falando, aparece Deus falando uma palavra: haja luz. A primeira vez que Deus fala, nos nossos registros, ele diz: haja luz. Agora, quando ele diz haja luz, ele não está falando do sol. O sol não foi criado no primeiro dia, o sol foi criado no 4º dia. Ele não está falando do sol, a luz das estrelas, ou uma luz natural. Quando ele diz haja luz, ele não estava falando de uma luz natural. Porque se fosse assim, o sol começaria a surgir nessa primeira manifestação. Quando Deus diz haja luz, a palavra luz, interessante, pesquisando isso, a palavra luz é a mesma raiz da palavra Yah, que significa Yahvé. Quando você encontra o nome Yehová, que é Jeová, você encontra a palavra Yah. E a palavra, quando ele diz haja luz, é a palavra Yah, que significa a mesma palavra que dá o nome de Deus. Por exemplo, Josué é a mesma palavra, o Deus da salvação. Ouçam isso é mistério de Deus. Quando as trevas cobriam a terra, quando havia trevas sobre toda a face do abismo, Deus disse: haja luz. A primeira manifestação de Deus falando, ele libera a luz, ele está liberando o filho dele sobre a terra. Haja luz, não era o sol, não era uma luz, mas era a presença do seu filho. E Jesus diz agora: eu sou a luz do mundo. Sabe quando estava trevas sobre a face do abismo? E Deus disse: era eu. Sabe quando está trevas entrando na sua casa? Eu sou a luz. Ele está dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo nenhum andará em trevas, mas terá
a luz da vida. Quando ele diz para aquela mulher, vai, não peques mais. E ele diz, com toda a segurança, aquela mulher recebe uma liberação para dizer, agora eu estou livre do adultério. Sabe por quê? Porque ele diz o seguinte, agora a luz entrou na vida dela. E nunca mais ela será a mesma. As trevas do adultério vão embora. As trevas do divórcio vão embora. As trevas da doença vão embora. Porque chegou a luz. Pastor, mas não tem solução. O mundo está assim. O homossexualismo agora é moda. Não pode fazer nada. Deixa a luz entrar e tudo vai embora. Vocês estão aí, igreja? Não andará em trevas. Não andará em trevas. Não pode andar em trevas. Querido, você pode até ter um ato de trevas. Você pode até ter um pensamento de trevas. Mas você não sairá do lugar da tua luz. Amém, queridos? Querido, 1 João 1,7, ele diz assim, se andarmos na luz. Você conhece esse versículo? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, queridos, muitas vezes nós vemos esse texto e colocamos o texto, o como andar, estabelecendo um padrão. Aqui o texto não está falando de como andar, a Bíblia está te dizendo onde andar. Não é como, mas é onde. Você quer viver a luz do Senhor? Você quer ver a glória do Senhor tomando a sua vida? Você tem um lugar onde a luz brilha. E esse lugar é Jesus. Se andarmos na luz, não é como andar. Como fazer as coisas certas, pastor? É onde andar. Querido, é onde andar. Não é como, mas sim onde. Esse primeiro capítulo que Jesus escreve, essa história que a Bíblia conta, da luz que entrou na casa dos egípcios, enquanto as trevas brilhavam, na casa de Israel brilhava a luz. Novamente Isaías 60, vamos ver. Olha esse texto. Isaías 60. Nós vamos encerrar. Isaías 60. Levanta-te, refulja, porque chegou a tua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Amém? Quantos creem que essa glória está sobre você? Veja o versículo seguinte. Olhe, a escuridão cobre a terra. Querido, sabe o que esse texto está dizendo? Pare de ter medo, queridos. Pare de ficar inseguro com o teu futuro. Pare de ficar inseguro contra a tua família. Pare de ficar inseguro quanto aos teus negócios. Deixa a escuridão cobrir a terra. Não se preocupe. Densas trevas envolvem os povos, mas sobre você. Diga assim, sobre mim. Você está vendo o mundo em trevas? Você percebeu que o mundo está em trevas? Hã? Ou é só eu que estou vendo? Porque o homem está fazendo coisas absurdas. O pecado está cada vez mais descarado. E a igreja, ela olha para isso e começa a ficar com medo. Mas a Bíblia diz, as trevas estão cobrindo a terra, então começa a se alegrar. Porque enquanto as trevas cobrem a terra, enquanto a escuridão vem para os povos, sobre ti vem a glória do Senhor. Amém? Versículo 3. As nações virão a sua luz, e os reis ao fulgor do seu amanhecer. Querido, prepara-te. As pessoas vão bater na tua casa, na tua loja, no teu negócio e dizer, você tem solução para nós. Eu quero fazer contratos com você. Eu quero fazer negócios com você. O texto está dizendo, olha, eles irão até você. Porque você está brilhando, há uma luz sobre você. Versículo 4. Olha ao redor e veja. Todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos. Pastor, meu filho está desviado. Meu filho está andando por caminhos ruins. Prepara-te, teus filhos virão de longe. Eu encontro algumas mães dizendo, meu filho, pastor, não quer nada com Deus. Meu filho está desanimado, meu filho não se converte. Prepara-te. De longe vêm os seus filhos e vêm suas filhas. Querido, seus filhos não serão mais escravos da droga. Seus filhos não serão mais escravos da vida sexual ilícita. Teus filhos não serão mais escravos de um sistema corrupto. Teus filhos virão de longe. Suas filhas virão carregadas nos braços. Amém, queridos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Versículo 5. Então o verás e ficarás radiante.
O seu coração pulsará forte e se encherá de alegria. Por quê? Porque a riqueza dos mares, a riqueza das nações lhe será trazida. E a você virão as riquezas das nações. Querida, é impressionante o que Deus tem para mim e para você. Ouça aqui, a luz, você não encontra a luz perguntando como, mas você encontra a luz perguntando onde. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, eu estou nele. Amém? E as trevas podem cobrir tudo. Querido, o que Deus tem para mim e para você é a promessa que Ele entrou na casa de Obed-edom. É a família de Obed-edom abençoada. Qual é o segredo de Obed-edom? A glória da presença de Deus. Qual é o segredo da tua casa? Vão perguntar, como que você prospera tanto? Como que teus filhos estão dando tão bem? Como que você tem um ministério? Como que você consegue tantos resultados? Porque a luz está brilhando sobre você. Amém, queridos? Queridos, as pessoas serão impactadas pelo mover de Deus na sua vida, na sua casa, naquilo que Deus tem para você. Queridos, muitas coisas vão acontecer nas nossas vidas. Você vai ficar radiante. Seu coração vai se encher de alegria, porque a abundância dos mares virá até você. As riquezas virão até você. Chegarão aqui. No momento que as trevas estavam mais densas no Egito, foi o momento que Israel mais prosperou. No momento que o mundo não conseguia sair de casa, a Bíblia diz que por 3 dias ficaram assolados, sem saber para onde ir. Foi o tempo que eles mais prosperaram na casa de Israel. O Espírito Santo tem me dito que a igreja tem sido assolada por um espírito de intimidação. Insegurança nos negócios, insegurança familiar, insegurança na saúde. O que eu vou comer? Será que pode comer isso aqui? Isso aqui mata ou não mata? Pode ou não pode tomar isso? Você percebe quando nós estamos inseguros? Tudo faz mal. Há 20 anos atrás era a maior invenção do mundo. Agora ela mata você com câncer. Você percebe uma insegurança? As pessoas não sabem para onde ir, não podem sair de casa, 3 dias de trevas. Mas a Bíblia diz, enquanto as trevas cobrem a terra, sobre você vai brilhando a luz do Senhor. É nesse lugar que você está. Essa é a palavra que Deus tem para você. Onde você está em Cristo? Querido, onde você está? Eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. A luz está em sua casa. A luz está sobre a sua habitação. A luz está sobre um renovo familiar. A Bíblia diz que a glória entrou na casa de Obed-edom. E ele foi bem-aventurado. Prepara-te para ter a tua casa bem-aventurada. Põe-se em pé nessa hora.